A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios ADCast um convidado muito especial, um amigo, pastor de uma de nossas congregações, presbítero irmão Alex. Pastor irmão Alex. Pai do Senhor, pastor Tim, prazer, obrigado pelo convite. Amém. É uma alegria poder recebê-lo aqui. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre um assunto que o presbítero irmão Alex, ele tem nesses últimos dias dominado aí, tem ajudado muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para os nossos telespectadores, os irmãos que estão nos assistindo, os amigos, né? E a todos aqueles que você compartilhar esta live, que eu tenho certeza que será bênção. Nós vamos falar aqui hoje sobre o tema viagens com inteligência. Dicas para economizar aí em voos, de repente até participar aí, entrar nas salas VIP dos aeroportos, que é algo muito interessante com relação a pontos de cartões, milhas, saber qual a diferença de milhas e pontuação de cartão. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e interessante. É isso, Molex? Maravilha, pastor Tim, realmente é uma alegria poder compartilhar com os nossos irmãos, né? Quero expressar aqui o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Irineu, que está à frente desse lindo projeto, a sua pessoa, onde nos fez o convite, e será uma imensa alegria poder compartilhar daquilo que temos em prática visto, né, as oportunidades do mundo das milhas e sem deixar de lado aquilo que a palavra de Deus ela traz, né, ao nosso entendimento, né, a qualidade de vida pensando e em prezar no bem-estar da nossa família. Amém. Aproveitando o gancho aí, irmão Alex, você disse aí da questão de prezar pela qualidade de vida, eh, a família ter esse momento de diversão mesmo, que é muito importante, né? Tendo em vista que o nosso público dos nossos podcasts, eles são, na sua maioria, cristãos, né? Sim, Mas estamos falando aí para outras pessoas também que vão compartilhar e vão assistir esta live. E nada mais gostoso do que durante o ano você fazer um passeio em família, ou então em casal, ou então entre amigos. E isso é muito legal. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, mas eu não tenho condição. E às vezes está perdendo oportunidades que lhe daria o direito aí a ter até 80, 70, 80, 90% de desconto, com pontuações que a gente poderia estar fazendo durante o nosso dia a dia. Eu sei que você vai dar algumas dicas e depois vai deixar o contato. Quem quiser saber mais, você vai passar aí eh, seu contato, como que vai fazer. Mas alguma coisinha a gente já pode deixar aí de dica para os nossos telespectadores aí? sim, com certeza, pastor Neusley. É, realmente, a princípio, depois que a gente compartilha todo o conhecimento aplicado, e são coisas simples, não são coisas complexas, um bicho de 7 cabeças, onde a gente vai ter que comprar curso, passar horas e mais horas estudando, porque a gente entende que o tempo hoje ele está escasso, né? E a nossa intenção é trazer o mais mastigado possível as informações, mas tem que também ter o interesse da outra parte em querer aplicar. A princípio a gente gera um bug, né, na mente e de tanta oportunidade que passa entre as nossas mãos e por falta de conhecimento. É bíblico, né? Muitas das vezes a falta do conhecimento leva o homem a perecer. Uma coisa que a gente vai compartilhar aqui é que não depende só do cartão de crédito, né? Já que vamos desmistificar essa crença, porque é claro que nós estamos falando com um público bastante sortido de pessoas, né?
esse trabalho que a nossa igreja tem feito, tem abrangido de forma bastante expressiva, não só os nossos irmãos, quanto as pessoas que seguem aí, e nós deixamos aqui já essa sugestão, né, que siga e acompanhe todo o conteúdo do canal. Não depende só de cartão de crédito, né. A gente vai trazer informações que com o simples uso de Uber, é possível aí você ao menos garantir durante o ano uma viagem. Isso eu estou falando 100% sem custo. Olha que legal. Mas, Alex, vamos voltar um pouquinho aí. Falar um pouquinho sobre você. Perfeito. Hoje você é casado, dirige uma de nossas congregações, a de Belém ali do bairro do Astúrias, né. Fale um pouquinho sobre sua família, quem é sua esposa, seu filho, e depois já pode até introduzir aí como que você entrou nesse ramo aí de viagens e pontuações. Só para a gente entender um pouquinho a contexto aí. Maravilha, pastor Shin. Na verdade, né, muito prazer para quem me conhece ou está me conhecendo. Me chamo Alex, presbítero da nossa igreja aqui em Piracicaba. É uma alegria poder servir a Deus, servir a nossa igreja e estar contribuindo hoje aqui, né, no podcast, no ADCast, com o nosso conhecimento aí aplicado em milhas. Tenho aí, esse ano completo meus 35 anos. Há 17 anos eu trabalho na área comercial e é a forma com que Deus tem abençoado a minha família e somos muito agradecidos a Deus. Sou esposo da irmã Tassiana, né? Quero deixar aqui um beijo, um abraço para ela, meu filhão Miguel, que inclusive essa semana completa 13 anos de idade e ele não sabe, mas eu vou presenteá-lo com uma viagem, inclusive com o conhecimento aplicado em milhas e sem custo, né? Depois mais para frente estaremos falando. E uma das coisas, pastor Tim, que eu acredito que eu não tenha compartilhado com a sua pessoa, esse projeto, essa semana, né, quando o senhor me fez o convite, me veio à memória que aqui no Comadep de 2018, o senhor trouxe um pastor, e naquele ano eu estava fazendo uma transição profissional do meu trabalho, da vida profissional, e eu pude compreender quando o Espírito Santo usou, pastor Elias Torralbo, na ocasião, que Deus estaria colocando uma determinada pessoa, foi específico quando Deus lhe usou, dentro de aeronave. E subiria, desceria de avião, e era um projeto que Deus estaria iniciando, né. Claro que estou resumindo aqui, e aquela palavra veio ao meu coração e foi confirmada, posteriormente, por evidências da parte de Deus, e realmente eu recebi um convite na época para trabalhar em uma instituição financeira, e nessa transição, né, uma instituição financeira bastante importante, o Banco Safra, e eu recusei essa proposta de trabalho, exatamente porque o Senhor tinha aberto uma outra porta. E nessa porta que o Senhor tinha aberto, uma empresa do ramo também de marketing, medicamentos, e eu passei a viajar o Brasil todo. E dentro dos aeroportos, passei a ver esse nome, milhas, milhas. Então eu estava vendo aquela palavra que foi liberada aqui no Comadep, da parte de Deus, e eu a tomei dentro do meu coração. Meses que eu queria estar na igreja servindo a Deus, mas o Senhor disse: "É por um pouco tempo", né, não era por muito tempo. Então, com isso, me despertou esse interesse em aprender, e eu pude chegar à conclusão que existe uma grande diferença, viajar a trabalho e uma viagem em família. Hoje nós estamos ali servindo a Deus na congregação do Astúrias, já há aproximadamente 4 anos, e é a mensagem que a gente traz para os irmãos: servir a Deus com inteligência, com sabedoria e sempre prezando pelo bem-estar da sua família, pois isso é louvável, né, ao Senhor Jesus. E temos, então, hoje trago esse conhecimento para compartilhar com todos que estão aqui no ADCast. Legal. Então pode-se dizer que, você entrou nesse ramo de viagens e pontos dentro desse contexto que você acabou de colocar aqui, né?
uma palavra de Deus que veio sobre a sua vida, e aí nestas viagens que você fazia, você visualizava ali milhas, pontos, e você começou a ter o interesse por isso? Exatamente, pastor Tim. Despertou aquele interesse, compartilhei com a minha esposa e passei muitas madrugadas estudando, aprendendo, buscando aprender e entender, porque é um mercado que também precisa-se de uma flexibilidade, né? Ele muda semanalmente, mensalmente, então você tem que estar sempre renovando seu conhecimento. Mas foi através de tudo é isso que é aí que o senhor falou. Alex, entrando aqui já diretamente, direta e reta ao ponto. Vamos lá. Para se pontuar, eu sei que um dos caminhos é cartão de crédito, né? Perfeito. Um dos caminhos é cartão de crédito que faz ali uma pontuação. Eu sei que um outro caminho também, você já até disse aqui, é uma viagem de Uber. Aí eu não sei, você pode falar, seria ali o pagamento com cartão que pontuaria. Outra coisa também, compras, que hoje eh, nós somos uma comunidade consumista, né? E, e hoje eu acho que o maior consumo hoje, jogar para as mulheres aqui, principalmente das mulheres, é na internet, né? É a tal da Shopee, Shein, eh, e outros sites mais aí. Eu sei que também esses sites é possível pontuar também com compras, não só com cartão de crédito, mas com alguns programas aí de pontuação, de milhagem, assim. Vamos começar aqui, cartão de crédito. Como que funciona ali para pontuar? Você pode dar algumas dicas aí já? Qual que é o melhor cartão para pontuar? Eh, diz aí pra gente. Sim, pastor Shin, né? A realidade é que o cartão, ao contrário de que muita gente pensa, ele representa 10% só do acúmulo orgânico, né? São acúmulos que nós denominamos como sem custo. Então, às vezes o cartão de crédito é um bicho-papão para muita gente, né? É um inimigo, quando na verdade ele é seu aliado. Eu posso afirmar com toda a certeza que mensalmente hoje quem gasta de 2 a 3 mil reais no seu cartão de crédito, que é o normal aí de uma família brasileira, ele perde aí por ano pelo menos uma viagem sem custo, só através do cartão de crédito. Esse é a porta de entrada, mas através de Pix, boleto, compras em programas de pontos, né, que é uma dos meios que também mais se pontuam, e estar antenado todos os dias, quais são esses sites, quais são os programas de pontos. Preciso realmente me filiar a um programa de pontos, pagar uma mensalidade para fazer parte? Porque normalmente a pessoa ela já começa a ver barreiras, quando na verdade não existem. É só uma administração correta do assunto para que ele possa, organizar. Eu penso muito, olhando por uma linha bíblica, que José ele recebeu também da parte de Deus ali um direcionamento em administração. Eu penso que o cartão de crédito é a mesma coisa. De que forma que ele pode contribuir? Respondendo a sua pergunta, qual é o melhor cartão? É a famosa pergunta, né. Às vezes o melhor cartão para uma família que tem um gasto elevado, o cartão que ela tem não é o específico, não é o ideal. Então, vamos fazer um trabalho de consultoria personalizada, sentar e entender para fazer essa gestão e mostrar que existem outros cartões que ela vai pontuar. Por exemplo, a maioria dos cartões eles são baseado no dólar. Então, a gente vê que o dólar muda todos os dias. Existem cartões que pontua 5 pontos por dólar e existem cartões que pontuam 1,5 ou 2,5. Mas do que adianta eu ter um cartão Black, ultra mega top, mas eu vou ter uma anuidade gigantesca de tem cartões que chega aí a mais de R$ 2.000 ao ano. Existem maneiras que nós podemos ensinar e prestar esse serviço, aonde você não tem essa anuidade, né. E aí, nós construímos o famoso relacionamento bancário. É uma via de 2 mãos,
pessoa ela vai se tornar um cliente interessante para o banco, e o banco então ele vai liberar esses benefícios. Como por exemplo, hoje a gente chega dentro de um aeroporto, a viagem nem aconteceu, você já está deixando a alma ali, né, um pão de queijo, um café, você deixa 30, 40 reais ali fácil. Existem muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora, que têm acessos às salas VIPs, isso é gratuito. Inclusive, essa semana ontem, eh, essa semana saiu mais um benefício, que é o concierge na parte do transporte para quem tem os cartões tanto Platinum quanto Black na bandeira Mastercard, para fazer o transporte até o aeroporto. E aí esse retorno, ele é feito dentro do aplicativo da Uber aí, um crédito de R$ 80. Tem muita gente que tem esse benefício e não sabe. Como outra coisa também, por exemplo, né, eu comprei um eletrodoméstico e daqui um mês esse eletrodoméstico teve um reajuste de preço para baixo. A gente consegue também, reaver esse valor. Por exemplo, paguei R$ 1.000 em um air fry, né, estou fazendo aqui um algo bem aleatório. E daqui um mês ele ficou R$ 500. Há benefícios dentro do cartão de crédito onde ele faz a devolução desse valor, né, você pode realmente ligar no 0800 do banco e pedir esse valor de volta. Comprei um celular e passou um bandido, uma infelicidade e me roubou. Dentro da bandeira do cartão de crédito também tem, uma modalidade de seguro, sem você contratar, já está lá nas entrelinhas, aquelas letrinhas pequenas que muitas das vezes nós não tiramos um tempo para ler, mas é um direito nosso. Mas falando no mundo das milhas, né, o Uber, tudo esses assuntos que nós estamos aqui a tratar, eu posso dizer: supermercado gera milhas, Uber gera milhas, compra simples, né, pensando ali no lado das irmãs, né, sim, AliExpress, Shein, Magalu, às vezes o Mercado Livre, todos esses aí são possibilidades de gerar milhas, né, com as compras diárias. Então, é 5 minutos de conversa aí, a pessoa já muda toda a mentalidade dela em relação a esse assunto. Muito interessante. É que às vezes as pessoas acabam ficando, como que eu posso dizer? É aquilo que você disse no início, a questão do tempo, né. Às vezes a pessoa fala: "Ah, não, eu não tenho tempo para parar e pensar nessa questão de pontuação, nada", mas é algo que é muito interessante, né. Eu posso tirar por mim aqui, eu sem saber, eu tive a oportunidade acho que foi em 2021 viajar com a minha família. Nós fomos pra Dinamarca e o voo era até a Alemanha. E na Alemanha eu loquei um carro para ir pra Dinamarca, que acho que dá 300 quilômetros. E aí eu fiquei sabendo na hora que o meu cartão dava direito ao seguro do carro, que aumenta muito o custo eh, da locação do veículo. Então eu não pedi o seguro e inclusive depois acabou fazendo um risquinho no carro lá. E se eu, não tivesse seguro, teria ficado um absurdo, né, de para pagar isso aí, mas aí o cartão lá cobriu tudo sem nenhum custo para mim, fora que eu tive a oportunidade de pela primeira vez entrar dentro de uma sala VIP, fiquei me achando lá, Hum, quase que a gente perde o voo de tanto tempo que a gente ficou lá, que foi acho que a conexão era, Guarulhos, aí a conexão era em Madrid. E nós ficamos acho que foi 3 horas em Madrid, para o voo para Hamburgo, na Alemanha. E aí fomos para a sala VIP e quase que perdemos o voo para Hamburgo, de tão bom que estava lá, né. sim, As sim. crianças, meu Deus do céu. Eh, mas são oportunidades que aparecem, né, de poder ter esses benefícios que às vezes a gente acaba ignorando, né. E, eu não tenho tempo, mas tem as assessorias que vão te ajudar ali e vai ficar bem mais em conta do que se você tivesse que comprar uma passagem lá e para a família inteira, principalmente, né. Então, é muito importante nós termos
esse assessoramento. "Ah, eu não tenho tempo para pensar nisso, tal", mas tem o assessoramento que vai ajudar a fazer tudo isso. Bom, você disse aí já sobre a questão do cartão de crédito, inclusive uma coisa aí que eu nem sabia, você disse que às vezes o cartão é 10% só, né, dos pontos orgânicos. Eh, Achei importante que você não fez menção a nenhuma, bandeira de banco aqui, até porque não temos patrocínio, então Sim, não vamos falar. Se quiserem patrocinar, a gente é, fala, né. exatamente. Mas vamos lá então. Você falou aí da questão, do cartão. E aí tem outra coisa, né, tem o cartão do banco, não vamos falar nome de banco, e tem os chamados, co-blended, né, que são como é que fala? São as marcas conjuntas, né, que Exato, fornecem cartões em parcerias com o banco. perfeito. Esses também são Uhum. interessantes, né. E muito, pastor Tim. É muito interessante porque tenho certeza que muitos que estão aqui nos assistindo, vai na sua carteira aí, já dá uma olhadinha no teu cartão, que eu garanto que ele tem muito benefício escondido aí que você não sabe, né. Existem, eh, hoje companhias aéreas que têm parceria com bancos, e tem tanto benefício lá dentro, inclusive uma delas, né, como dito, nós não vamos citar aqui, que não é o nosso A foco. companhia pode, só não o banco. Perfeito. Então vamos lá, dentro da Azul mesmo ela tem parceria com uma instituição financeira, que você tem às vezes aí até direito a 5 passagens durante o ano, gratuitamente como um convidado, né. É um dos benefícios que um dos cartões que essa instituição financeira oferece. Você consegue upgrade, vamos supor, eu vou pra Disney, você vai pagar a sua e sua esposa vai de graça. É uma passagem cortesia, isso já existem. Upgrades de cabine, né, esses cartões co-brand, eles possibilitam, né. E aí, falando desse O assunto, upgrade seria, eu comprei uma econômica, e aí eu consigo fazer um upgrade por uma passagem melhor, uma classe executiva, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? sim, pensando num voo mais longo, né, exceto aí os domésticos, os domésticos, normalmente as cabines premium economy, né, normalmente vai ter um pouquinho mais de espaço na questão do assento, aí pensando num Airbus 320, que é as aeronaves mais comuns, que voam aqui dentro do país. Mas uma viagem, por exemplo, essa como o senhor fez para Dinamarca, é uma viagem longa, uma viagem, né, como missionário, um pastor vai para uma convenção, é cansativo, né, e por que não usufruir de um benefício? Os upgrades eles estão mais atrelados, dependendo da modalidade do seu cartão, mas ele está mais relacionado também ao teu status dentro daquela companhia. Então você passa a viajar com frequência, você vai gerando pontos qualificáveis, que são diferentes de milhas, são pontos que te diferenciam dentro daquela companhia. Ela passa a te olhar, fala se ele é um cliente frequente, então ele merece uma comodidade maior. E aí, muitas das vezes, com ou sem o cartão, é possível sim fazer esses upgrades, né. Cabines onde você hoje vai dormindo, né, deitado, como se estivesse na cama da sua casa, usufruindo de uma alimentação um pouco mais, requintada, e outros benefícios mais, né. Tem hoje aeronaves aí que você pode até tomar banho dentro dela, né, pensando em Emirados Árabes, essas viagens mais longas, e são benefícios que hoje, uma grande classe da sociedade para acessá-las, né, são voos aí de 18, 20, 30 mil reais. E com milhas é possível você fazer isso hoje aí até com 90% de desconto. Por que que eu digo 90% e não 100? Que a única coisa que você vai pagar é a taxa de embarque, que não tem nada a ver com a companhia aérea, né. É a infraestrutura do aeroporto, né, para subsidiar o uso do banheiro, uma iluminação, a infraestrutura. Mas hoje é muito possível, né, tudo esses assuntos que nós estamos falando aí em relação ao upgrade, em relação a essa gestão, que é o trabalho que hoje a gente executa. Muito bom. Eh, eu vi que recentemente você postou lá, você fez uma viagem, com o pessoal, eh, e aí eu vi que você colocou lá que foi 90% quase de
de descontos, né, sim. só com pontuação. Como que funcionou isso aí? Só para as pessoas entenderem, qual foi a quantidade, para onde que foi, né, e qual foi a quantidade aproximada aí de pontos que vocês, utilizaram, para as pessoas entenderem e verem a como está tão, nas mãos e às vezes a gente deixa passar. Sim, pastor, bem lembrado, né, alguns dias atrás nós realizamos um passeio, né, junto e isso é até bacana que o senhor falou, porque junto de um feriado, né, as pessoas pensam assim: "Ah, eu tenho que", criou-se essa crença, eu tenho que madrugar procurando viagem, tal dia que os gurus da internet vão ensinar isso. Gente, não precisa de nada disso, não precisa de nada disso. Na verdade, posterior ao conhecimento, você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. E nós fizemos uma viagem em 17 pessoas, inclusive irmãos da nossa igreja, jovens, adolescentes, pegamos um feriado e fomos a Santa Catarina, Beto Carreiro, né. Inclusive, o passaporte de entrada no parque, ele gerou um retorno para nós, né. Então ele gerou ali, bem dizer, mais uma ida e uma vinda, podemos assim dizer, gratuitamente, né, pensando na passagem aérea. E hoje São Paulo, Campinas, a Santa Catarina, ali pensando em navegantes, é possível fazer com menos de 6.000 milhas. 6.000 milhas eu estou falando hoje, se for transformar em dinheiro, nós estamos falando aí em uma média de cento e poucos reais, 120, R$ 130. Então, assim, às vezes custa mais caro você comer um lanche na cidade, não desmerecendo, né, cada ocasião de forma pontual, mas é muito simples. E 6.000 milhas hoje é possível fazer com aquele exemplo que eu te disse. Uma pessoa que usa um Uber com frequência, né, ela consegue. E a gente está aqui para ensinar, está aqui para ajudar e contribuir com esse conhecimento aí. Nossa, muito muito bom. Eh, Inclusive eu tive, a assessoria aí do Mon Alex na questão de eu fazia pontuação lá no meu banco e eu via os pontos lá e não entendia nada e ficava lá. E recentemente, eh, eu conversando com você, e aí eu fiquei sabendo que eu tinha ponto lá para eu ir com a família inteira em uma viagem, eh, se eu quiser aqui umas 2 viagens aqui no Brasil, uma viagem internacional com a família inteira, só com os pontos, sem eu ter me esforçado nada e o ponto foi gerando ali. Se eu tivesse entendido um pouco antes, teria feito muito mais pontos com as compras de internet, Mercado Livre, essas coisas aí. Então, a gente vê que está acessível para todos. É só a gente querer, saber um pouco mais, entender um pouco mais como que funciona aí esse mundo de pontuação, porque tá aí. O que acontece hoje? Eh, Existe a possibilidade, por exemplo, de outras pessoas ou até mesmo bancos, não sei, uma pergunta aqui, eu que não entendo nada Sim. ainda disso daí. Eh, Acabarem tendo acesso a essa pontuação ou isso não é possível? É, é uma pergunta interessante, pastor. Explicitamente isso nunca vai ser falado, né? Mas essa semana aconteceu uma ocasião que eu acredito que seja interessante, né, contribuir aqui. Assim, pessoal, como o pastor Tim está comentando aqui, né, muita gente expira pontos. Tá lá, eles existem em validades, né, porque não é só a questão de produzir pontos, eu produzi, mas e aí, como que eu vou transformar ele em milhas? Pontos, eles estão dentro da instituição bancária, existem bancos, 90% produzem pontos, é uma minoria que não fabrica pontos, e nesse ponto, eu vou transformar ele em milhas. Eu fui contratado por uma família, né, que nos procurou e por indicação, e tinha lá 79.000 pontos. Todos os anos, desde 2017, eu fiz a extração, apresentei para a pessoa. Isso foi uma consultoria de 4 horas aplicada ali. Foi essa semana, inclusive, a pessoa
né, ficou ali, poxa vida, eu sofrendo, fiz uma excursão pra Argentina agora de ônibus, tantas horas e estava com tudo isso daí parado. E agora a gente passou a fazer essa gestão, que é um dos trabalhos que a gente oferece, e por certo ali, essa família já vai 2 vezes para o Nordeste esse ano, e agora em setembro comemorar aniversário de casamento. Então pra gente é um prazer, é uma alegria fazer isso, mas respondendo a tua pergunta, eh, o corretor de seguro dele tinha acesso, né, a esses pontos e abatia ali no seguro. Então, depreciava todo o valor que aqueles pontos estavam lá. Então, esses 79.000 pontos, né, se isso alegrar quem está nos assistindo, eles podem ser transformado nada, nada aí 100% mais, né, com a estratégia. Então nós fazendo a transferência dele para a companhia aérea ela paga um bônus. Não é só transferir, ela quer ter você como cliente voando ali na empresa dela, então ela vai te dar um bônus. Esse bônus, ele varia de 70, 80 e existem as datas específicas, né? Por isso que muitas pessoas, ah, maravilha, eu acumulei. E tem a dificuldade na emissão, tem a dificuldade em potencializar, porque elas também têm um custo. Mas respondendo uma pergunta interessante, pode-se ser que pessoas que estejam nos assistindo não tenham o tempo, né, hábil para estar viajando a todo mundo. Não seja esse o foco. Eu deixo aqui aberto o meu trabalho, que isso pode se tornar uma fonte de renda, né. Existe hoje uma comercialização de maneira ética, porque também tem toda uma regulamentação, mas que é possível fazer uma fonte de renda extra. E é uma das coisas que as pessoas mais têm procurado, né, fazer mais com menos e isso pode fazer simples com o celular na mão. Entendi. Muito, eh, muito bom todas essas dicas que nós estamos tendo aqui. Mas era uma pergunta que eu estava aqui na na mente, mas eu vou lembrar já já. Eu estava querendo lembrar ela aqui, que eu vim pensando para perguntar, mas acabou fugindo aqui da mente, mas daqui a Maravilha. pouco eu já lembro já. Mas vamos continuando aqui. Nós falamos já sobre sala VIP, que é possível. Às vezes a pessoa tem na mente: "Ah, é só rico que tem acesso à sala VIP", e não é, né. Sala VIP é para quem sabe, usufruir de estratégias que estão disponíveis para todos. Eh, Nós já falamos aqui sobre a questão de cartões, o cartão ele vai depender muito, né, Sim. de qual cartão a pessoa tem, qual o cartão que de repente pode estar disponível e ele não sabe. Como usar com estratégia ali para você ter um cartão bom e não pagar a anuidade desse cartão. Então tem todas essas estratégias que você já deu as dicas aí. Mais uma pergunta que às vezes é dúvida das pessoas. A gente já mencionou aqui, mas eu acho que não sei se ficou bem explicado aí a diferenciação. De pontos para milhas, existe uma diferença? Maravilha, pastor Tim. É o assunto bem dinâmico e na maneira que nós vamos discorrendo, pode ser que fique alguma ponta aí. Sim, existe. Pontos, normalmente, nós geramos com as nossas os nossos gastos, né, nos cartões e também com as compras bonificadas dentro dos programas de pontos. A partir do momento que eu tenho um saldo de pontos, eu preciso entender qual companhia aérea aceita esses pontos para transformá-los em milhas, né. Milhas, existe todo um trâmite, por que que chegou a esse nome, né, e faz mais parte do contexto da história, mas enfim, dentro da companhia, as milhas ela é uma moeda, então eu vou transformar os meus pontos em uma moeda. Então, no momento em que eu vou fazer a emissão da minha passagem, seja no site da companhia, seja através da nossa assessoria, você não vai pagar em reais, né. Como também, às vezes, você pode ter um saldo de milhas lá que é insuficiente, então você pode fazer parcial, 50 a 50, vou pagar de forma 80, 20 com milhas e o restante completar no cartão de crédito, e através disso você vai produzindo mais milhas, né. As milhas, na verdade, elas são moedas dentro das companhias aéreas. Entendi. Eh Tem algumas estratégias aqui de perguntas que a gente
pode deixar para depois as pessoas te procurarem e entenderem melhor, porque de repente aqui o tempo não vai dar para a gente esgotar Sim, sim. as perguntas. Mais uma pergunta que tem aqui, não sei se daria para você conseguir responder de imediato, que seria, quais as ferramentas que ajudam, eh, dentro dessa procura da passagem ou da procura de fazer pontuação ou da procura, de fazer milhas, como que eu troco, como que eu não troco? Já emendando também uma outra pergunta, quais são a as companhias, que eu sei que tem algumas companhias que são melhores para eu fazer pontuação ali. E também, tem já emendando várias perguntas aqui, Sim, depois eu vou melhorando aí conforme você for respondendo. Também tem os parceiros ou clubes, não sei que chamam, também de pontuação. maravilha, Quais são os melhores hoje, pra gente ou de repente você dá a dica de um aí, pra maravilha. gente. Bom, pastor Tim, né, eh, como eu disse, honrando a seu convite, nós vamos aqui contribuir com algumas dicas aí que já podem fazer uma diferença gigantesca, né. Principalmente os cadastros aí nas principais companhias aéreas. Isso aí já é dever de casa, papel e caneta na mão. Eu vou citar aqui alguns nomes e eu creio que vai contribuir muito aí para os nossos telespectadores. Temos aí 3 companhias que mais voam dentro do Brasil, né, que é a Gol, a Latam e a Azul. E elas possuem o programa de fidelidade delas. Então você não precisa ter custo, mas você precisa, é necessário entrar nesses sites, fazer o seu cadastro como um cliente normal, seu e-mail, seu telefone, na base de dados dele. A Isso par não tem nenhum custo. Nenhum custo, nenhum custo. A partir desse momento, né, os bancos possuem parceria com essas companhias aéreas. Só que nem sempre é vantajoso você transferir já os seus pontos direto do banco para a companhia. Existe aí um delayzinho, um caminhozinho aí que nós ensinamos, que são os programas de pontos, né? Tem os programas de fidelidade, que são das companhias e dos bancos, e agora existe os programas de pontos. Muitos cartões, a pessoa não vai encontrar lá no extrato dela. Ela entra dentro do aplicativo, tal, banco tal, banco X. Ela vê que tem um saldo, né, em reais, mas não encontra ali o saldo em pontos. Na verdade, porque esses pontos estão dentro do programa de ponto, né. Temos 2 famosos, eu vou deixar aqui a dica, que é o Esfera, faz parte de uma instituição bancária bastante conhecida. Temos um outro que é bastante familiar, que é a Livelo, e temos aí parceria com diversos bancos que já pontuam lá dentro. Então, às vezes, os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo falam assim: "Mas eu gasto tanto, não entendo onde estão". Estão lá dentro e às vezes já até expirou, perdeu o valor. Existe algumas maneiras de resgatar esses que já expiraram, mas existe um custo para isso, nem sempre é tão vantajoso. Aí é necessário uma análise de caso. Entendi. Eh, Vamos lá, eu tô tentando aqui, tirar o máximo de dicas para vocês que estão nos assistindo. Aproveita aí. Nem tudo, vai dar, mas vamos lá. Quem sabe você que está nos assistindo aí vai conseguir já metade do caminho, a outra metade você procura o Molex depois, para terminar. Mas eu sei, você falou da Livelo aqui. Eu sei que dentro da Livelo existe um caminho que a gente entra lá e por exemplo, eu quero fazer compras. Eu entro por lá, faço compras por lá, em todas essas lojas que eu já fiz menção aqui, tem Shopee, AliExpress, tem 1 milhão de lojas lá cadastradas. E aí eu vou gerar pontos por lá. Perfeito. Então eu sei que existe esse caminho. E aí, às vezes as pessoas não sabem que existe esse caminho, vai lá, compra tudo no cartão, vai ter uma pontuação, mas ela é bem menor do que a pontuação que de repente se ele entrasse pelo caminho ali que é dentro do programa de milhas da Livelo, de pontuação da Livelo, que eu sei que lá às vezes tá pontuando 10 por 1, 5 por 1 algumas lojas,
né. Às vezes no cartão você vai pontuar nenhum, de repente, como você disse aqui que é bem menor. Existe esse caminho mesmo, né? Sim, perfeito. O pastor Shin já está bem antenado no assunto, né. E realmente, é como ele disse lá atrás, pessoal, depois que você começa a introduzir o assunto, você quer ir até mais além, até entender. Sim, a Livelo é um dos programas principais, o Esfera também tem o mesmo comportamento, e você consegue fazer as compras lá dentro, né. E existem os dias específicos, as datas específicas, onde se pontua mais. Por exemplo, uma compra hoje de R$ 200 aí em um dos parceiros, vamos citar alguns que estão lá dentro, um AliExpress, um Magalu da vida, que tem tudo que a gente precisa, né, desde o básico ao mais complexo. Pessoas que estão construindo, na área da construção, né. Minha residência eu comprei piso para casa ganhando viagem. Terno, a gente compra ganhando viagem. Então, é você utilizando as compras que chamamos de compras inteligentes. Então, essa assessoria a gente presta, ensina de forma bastante didática, bastante simples, com bastante paciência, na velocidade que cada um tem do seu aprendizado. E sim, dentro da Livelo, vamos supor uma compra de R$ 200, um dia que ela estiver pagando 10 por um, são 2.000 pontos. E aí que é a sacada, esses 2.000 pontos eu posso transformá-lo em 4.000, em 4.500. Hoje é possível, tá. Vou deixar uma dica aqui, essa eu não combinei com o pastor Tim, mas essa é uma dica e tanto. Alta temporada aí, estamos na época do frio, quem sabe um gramado, com uma compra hoje de R$ 200 aí, eu consigo ajudar o pessoal que está nos assistindo a ir e voltar, tá. Uma compra de R$ 200. Uma compra de R$ 200 gerando uma pontuação aí, potencializando ela para 4.000, eu vou e volto tranquilamente. Olha, interessante, viu. Eu tenho um amigo meu, advogado, e os ternos dele, ele só compra numa loja aí. Esqueci o nome da loja, mas também não ia falar. E e é uns ternos aí que ali não tem terno menos de que R$ 3.000. Rapaz, E eu sei que essa loja, ela tá dentro desse programa da Livelo. meu Ele Deus. comprando esses esses terno que ele compra lá, já daria para ele fazer quase uma viagem internacional. Sim, é só a ponta do iceberg aí, né. Realmente tem muito benefício e é o que nós falamos desde lá do início, né, gera um bug na mente, dá um sentimento de revolta, porque é muito dinheiro que passou, foi-se embora, e é aquela linha de raciocínio que nós estávamos falando do início. A gente percebe que hoje, no meio cristão, né, o pastor emprega o ensinamento, a doutrina, né, preservar pelo cultivo familiar. Quantas famílias se destruindo, o casal tá lá Então, brigando, não consegue fazer uma viagem por ano, uma simples viagem já iria solucionar muita coisa. solucionar, resolver muitas coisas ali que estaria acontecendo. Não, isso é eu achei quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, eu falei: "Não, a gente tem que compartilhar isso, porque é importantíssimo". Inclusive o nosso técnico já está baixando ali o programa Esfera, Livelo, ele já está. Maravilha. É isso aí, glória a Deus. É, Então, irmão Alex, eu sei que você já deu pelo menos umas 5 dicas aí ou mais já sim, sim. pra gente, né. Mas, teria alguma dica, assim, que você falou: "Essa aqui eu não poderia falar, mas eu vou deixar só porque é os é o é a minha igreja e eu quero que os irmãos tenham essa oportunidade de viajar". Já pensa aí em algo que de repente seria assim, ó, vamos deixa eu reformular melhor a Sim, pergunta sim, aqui sim, para fica à você. vontade. Eh, qual é o primeiro passo para quem quer começar nessa área de eu quero não, eu estou escutando, estou assistindo esta live hoje e eu quero começar nessa área de milhas, né. Eu sei que sozinho no início é difícil, a Sim, pessoa vai vai começar, mas daí ele vai desistir, ele vai falar: "Ah não, deixa pra lá". Eu vou falar por mim, várias vezes
eu já fui atrás e assisti alguns vídeos na internet, falei: "Não, agora eu vou começar", mas daí eu em algum ponto eu barrava ali: "Ah, deixa isso pra lá", e fui deixando, né. Então, qual seria, assim, uma dica de ouro que você deixaria pra pessoa que quer começar, né, para ele começar e não parar? Eu sei que a dica de ouro seria assim: tenha uma assessoria junto com você para te ajudar, mas algo a mais aí para o nosso público. Tá. Dada a liberdade, pastor Shin, eu tenho lá minha página no Instagram, Academia de Milhas, né, e eu acredito que para início de conversa, né, para a gente poder contribuir, né, nós não viemos aqui fazer propaganda, não é isso não, viemos contribuir, com conhecimento, aquilo que Deus tem permitido a gente ter acesso. Primeiro passo, né, segue a gente lá, eu vou postar diariamente, já tenho feito isso, conteúdos, dicas importantes. E dado também aqui esse ADCast de hoje, vou deixar um link, vou criar um grupo para todos que passarem aqui por essa live, por esse momentinho de bate-papo, de conversa, entrar nesse grupo gratuitamente, sem custo algum, tá? Não gostei, o irmão mentiu, né? Ó, não condiz com a realidade, pode sair tranquilo, sem mágoa, sem ressentimento, mas eu garanto, assim, que você não vai querer sair não, você vai querer continuar. Como você disse, pastor, a gente eu no início também tive essa sensação, porque os gurus da internet, eles entregam tudo de forma fragmentada, que ele quer que a pessoa fique preso a ele, e não é essa a nossa intenção, né. Principalmente para os nossos irmãos que estão aqui, prestigiando esse trabalho. Eu vou deixar algumas dicas aqui, não só uma, tá, em consideração à sua pessoa, seu convite, e também a nossa igreja, né, podemos assim dizer. Eu citei aqui 3 companhias aéreas, né, a Gol, a Latam e a Azul, normalmente as mais tradicionais. E muitas delas não voam para fora do país em determinadas localidades. Como ir até esses lugares? Como utilizar essas milhas desses programas ou pontos, indiferente. Para mim, quem sabe ir para Dubai, quem sabe ir pra Europa, para Disney, existem os acordos globais, existem acordos aí entre essas companhias e parcerias aonde você consegue utilizar das milhas que você tem nessa para voar na outra. E complementando esta dica, eu digo assim, o maior erro que as pessoas cometem é não fazer uma gestão dos seus próprios recursos, né. A Bíblia nos diz que servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então fala de uma administração. E as pessoas vão largando, e aí a hora que vão ver, tem muitas milhas ali que se perderam. E primeiro passo, entre aí nesses aplicativos, faça o seu cadastro, Livelo, Esfera, Azul, Gol, que é o Smiles, né, Smiles, e Latam. Primeiro passo, e entre na sua conta. Veja aí se você tem benefícios. E vamos entender esses cartões, o que que ele está me gerando de benefício que às vezes o teu gerente do banco, muitas das vezes não apresentou para você, né. E uma das dicas que eu deixo, faça amizade com o teu gerente do banco. Outro ponto, para quem gosta de iFood, uma outra dica que eu vou deixar aqui. Os casais aí, final de semana, né, costuma crente é uma bênção, graças a Deus, come muito bem. Eu vou entregar lá na minha página depois uma dica valiosa aí para fazer milhas com o iFood. E uma outra dica, para quem é pai e tem filhos, você vai dentro da Livelo, vou deixar essa dica aqui bônus, pastor Tim. Existe um parceiro dentro da Livelo que é o Farmácia Zep. Você consegue fazer a compra de todas as fraldas aí das criançada toda, e ali é uma das maneiras que mais geram pontuação, tá. Tô falando aí às vezes até 20 por 1, 14 por 1. Estou falando de coisa simples, um desodorante, uma Gillette, coisas que a gente utiliza no dia a dia comum e que mais pontuam, porque existe aí os interesses por parte dos fornecedores, e são dicas que passam desapercebido, né.
E uma outra dica que eu deixo, tem um cartão aí, para quem me procurar depois eu vou apresentar, porque nós não vamos fazer merchan para ninguém que não estamos recebendo patrocínio, né. Existe um cartão de crédito hoje que você não precisa de muita coisa, você faz assinatura de um plano que ele tem, ele já vai te dar acesso dentro do aeroporto de Guarulhos, de Congonhas também, e tem todas as parcerias lá em outros aeroportos. Aonde você for aqui, quem sabe, em uma lanchonete, um restaurante, existe um plano que você compra um prato e você vai ganhar o outro. Por exemplo, você vai lá com a irmã, a doutora Leonice. "Ah, eu vou levar ela para jantar esse final de semana", você vai pagar só o seu prato e o dela vai vir de bônus. É uma modalidade que um dos cartões de crédito oferece, e esse cartão, além de oferecer tudo isso, por você ser assinante do clube, você chegar no aeroporto, você vai ter acesso à sala VIP dele, vai comer, beber de graça, né, porque é um benefício que já está pago, está ali dentro, e vai usufruir de todos esses benefícios aí. Eu acredito que eu deixei várias dicas aqui, né. Muitas, muitas dicas aí, interessantíssimas, principalmente nessas questões aí dos cartões, né. Eh, eu, por exemplo, Alex, eu tinha o maior medo de usar cartão de crédito. E para mim era eu falava assim: "Ah não, Deus me livre de usar cartão de crédito". Só que aí o que acontece? A gente perde de pontuar. "Ah, eu vou pagar tudo à vista, tal". Mas vou pa é você ter uma boa gestão durante o mês, daquilo que você for pagar à vista, vai reservando aquele dinheiro e usando o cartão de crédito pontuando. Exato. Final do mês você tem o dinheiro para pagar o seu cartão. Em vez de você Sim, ter pago à vista, você comprou no crédito, só deixou de pagar à vista, mas vai pagar no final do mês. Outra coisa, eu tenho, por exemplo, as minhas contas fixas do mês, né, sim. que é água, luz, internet, é uma escola e outras coisas, por exemplo, que são as contas fixas. Essas contas fixas, chegava o dia, eu ia lá, pagava o boleto. Por que não, depois que eu descobri, né, inclusive foi assessoria sua, que era só eu programar aquilo no débito automático e geraria pontos Exato. também no meu banco. Eu programando no débito automático aquelas contas. Então, ao invés de eu pagar o boleto, eu programei no meu banco no débito automático, chegava no dia lá, uma coisa eu não ia deixar de de pagar, às vezes um esquecimento, "Nossa, esqueci de pagar a conta", no outro dia tem juros. Não, ali está no débito automático, já vai cair, já vai descontar lá no banco. E gerando então são algumas coisas, algumas dicas que a gente não tem e que uma boa assessoria vai nos orientar para pontuar. E Sim, fazendo essas pontuações aí, você tem essas oportunidades que foi ditas aqui. Às vezes a gente, vai deixando, né, eu passei muitos anos, eh, deixando: "Não, outro dia eu viajo, outra hora eu vou, outra hora", e aí a gente vai deixando, eh, perdendo momentos que a gente poderia ter em família. Então hoje, por exemplo, eu fiz um propósito, eu pelo menos 2 vezes no ano eu tenho que fazer uma viagem legal. perfeito, Uma com a minha família, meus filhos, outra só eu e a esposa, né. perfeito. E por que não aproveitar essas oportunidades de pontuação, de milhas, né. Eu agora em outubro estou indo fazer uma viagem, eh, de trabalho e também uma oportunidade que surgiu, com o meu irmão e mais um outro pastor. E aí eu falei assim: "Ah, deixa eu tentar ver se consigo". E aí inclusive com a sua assessoria a gente conseguiu tirar uma passagem internacional sem nenhum custo. O único custo foi a questão do A aeroporto lá, né, a que é taxa a de embarque. taxa de embarque só, mais nada. E então, eh, olha a oportunidade. Um voo aí que acho que eu posso até falar aqui, se eu fosse pagar em dinheiro, acho que no mínimo uns R$ 4.000. Exatamente, pastor. Exatamente, é uma economia gigantesca e, principalmente pensando nesse aspecto que o pastor está falando, a gente traz a realidade aí para pastores que estão nos ouvindo, né, muitas vezes uma oportunidade de visitar uma outra terra, uma outra nação,
Deus tem um chamado na sua vida, a gente sempre ouviu aquele falar: "Prepara a sua mala", né. Mas às vezes o irmão não prepara nem o básico, porque ele está mais preocupado com outras questões e aí é pego desprevenido, né. Às vezes uma morte, uma infelicidade, um falecimento de um parente. Quantos irmãos que hoje fazem parte, se for fazer um censo aqui na nossa igreja, Minas, Nordeste, né, Bahia, eh, até trazendo aqui um estudo de caso, o pastor Tim fez a indicação de um dos nossos irmãos, né, fez a aquisição de uma passagem por uma agência famosa aí na cidade e ficou desamparado, né, ficou desamparado, tá a 6 horas de Salvador, perdeu-se o voo de ida por conta de um problema do carro, e aí automaticamente dá no show, perde o voo de volta, né, e para ele vir de ônibus demoraria-se 3 horas, 3 dias para chegar a São Paulo novamente, né, as férias terminando, os compromissos aqui, e aí fez o contato com a gente e, inclusive, eu fiquei ali até altas horas da noite, me dediquei naquilo e realmente essa agora o irmão tá chegando já, embarcando, inclusive esses horários deve estar embarcando para vir de volta num custo, não posso dizer aqui porque, foi muito expressivo, mas mais barato do que a passagem de ônibus. Então, assim, é muito real, como o caso, o pastor Tim vai, pra Europa, né. É uma responsabilidade tanta, né, e a gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação, me coloco à disposição daqueles que queiram entender mais do assunto, e tenho certeza que os irmãos não vão se arrepender não, né. Principalmente aí pastores que estão viajando o Brasil, né, nosso pastor, a gente percebe a rotina é puxada, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, embarca, desce. Existem muitos benefícios, você chegar no aeroporto, o pastor Tim deu um exemplo muito bom aqui quando ele foi à Dinamarca, o aluguel do veículo. Às vezes o aluguel do veículo fica mais caro do que a própria locação. E eles vão embutindo lavagem, embute cadeirinha da criança. Existem modalidades na bandeira do cartão que você não precisa pagar nada, né. Eu fui agora ao Beto Carreiro, cheguei lá, o carro já estava me esperando, você não precisa ter nem contato com pessoas, você chega lá, o carro está te esperando com a chave na porta, você não tem custo a mais com isso. Falando em carro, pastor, 2 coisas, dicas importantes. Eu estou contribuindo, a gente tem um carinho, uma consideração pelo pastor Chin, essa oportunidade que está abrindo. Combustível. Combustível gera muita oportunidade, né. Essa semana a Latam, uma parceria com Ipiranga, 45% de bônus. Às vezes você abastece no posto, e às vezes até um posto sem bandeira, né, duvidosa, né, a procedência. E Ipiranga, Posto BR, Posto Ali, são 3 postos aí que têm parceria com as companhias aéreas. Me procure aí que eu vou te ensinar. Às vezes o irmão juntou um dinheiro, glória a Deus por isso, vou comprar meu carro à vista, né, aquele gosto, aquela alegria. Não compre à vista, irmão, compre no crédito, passe uma vez. Esse veículo que você vai comprar à vista, ele vai, eu garanto para você que vai levar tua família para o Nordeste. Você deixa o dinheiro ali um mês rendendo no CDB, que inclusive a taxa Selic agora está muito boa para rendimento, e daqui um mês, o rendimento daquele dinheiro, ele vai te ajudar nos custos lá, com comida e tudo mais, e as milhas que você fez ali com a venda, com a compra do veículo, tá te proporcionando. E uma outra coisa, pastor Chin, cruzeiro, viu? Cruzeiro também é possível fazer aí o pagamento de cruzeiro com milhas. Não é só avião, não. Muito bom. São muitas dicas, né, irmão Alex, Sim. então, não daria pra gente expor tudo aqui hoje de uma vez, eh, mas você deixou muitas dicas, dicas aí que se a pessoa quer mesmo mudar o pensamento e ter essas oportunidades, eu tenho certeza que a partir desta live ela já vai, começar a tomar o rumo certo aí, eu tenho certeza que vai te procurar e vai fazer viagens que vão ficar marcadas aí na história destas pessoas, dos nossos irmãos, principalmente, que estão nos assistindo. Alex, você tem aí um Instagram que a pessoa pode seguir lá para ver aí algumas dicas a mais, ou sobre viagens que você posta, alguma coisa assim? Tenho sim, pastor Tim. Tenho o Instagram Academia de Milhas, né, tem todo o meu contato lá,
meu WhatsApp, É eh, arroba academia de arroba milhas. academia de milhas, Certo. arroba academia de milhas. Aos irmãos, aos nossos amigos que nos assistem: "Ah, eu não tenho, paciência para acompanhar isso". Eu faço a gestão de milhas, é uma das prestações de serviço também, que inclusive esse estudo de caso que essa família, eu fechei com eles por 1 ano. Então por 1 ano eu vou cuidar deles, né. E é possível ali mais de 4, 5 viagens com o que eles apresentaram, que eles já têm gasto comum, combustível, e fazendo uma análise mais sintetizada, a gente pôde identificar isso, né, pensando dentro do Brasil e fora aí, vou dizer que é possível aí hoje uma viagem internacional por menos de R$ 300. Então assim, com estratégia de milhas aí, para quem tiver interesse. Muito bom. Nós vamos deixar depois também no rodapé lá desta live, vamos deixar lá o link do WhatsApp, que é o grupo de como é que chama? O grupo de É um grupo de pontuação. alertas, um Ah, grupo sim. Que de aparece ali novidades. viagens, de Exatamente, repente, para tal lugar, qual o valor, qual a pontuação, perfeito, esses alertas, né. Nós exa vamos deixar então esse link do irmão Alex aí do grupo, para você, se você tiver interesse, entra lá para saber mais, ver os alertas de viagem, que sempre aparece, né, irmão Alex, hoje, por exemplo, apareceu para Buenos Aires ou Cartagena, Colômbia, para o Chile, bem baratinho, aquele dia a gente estava vendo, né, isso, parece que para o Chile estava 9.000 pontos exatamente. É muito de é barato, muito barato isso, é então, mais barato do que ir na padaria ali e voltar. olha, então, nesses grupos sempre, Sim, coloca lá essas pontuações, esses alertas de viagem, então se você quiser, nós vamos deixar lá na descrição desta live o esse link para entrar nesse grupo de WhatsApp. Moleques, vou abrir aqui para você, para fazer os agradecimentos aí, e já desde já dizendo que foi uma alegria poder recebê-lo aqui, deixando para gente essas dicas que é de suma importância. Tem uma frase de um pastor, esqueci o nome dele agora, que, me veio agora à mente. Não é totalmente o contexto, mas é legal a gente colocar aqui. Ele diz assim, ó: "Deus me deu uma mensagem e um cavalo, né. Eu matei o cavalo, o que que eu faço com a mensagem agora? Não tem mais". Ele estava dizendo da saúde dele, né. sim, Deus deu a vida dele e deu a mensagem. Com a vida ele levaria a mensagem, só que ele não cuidou da vida, da saúde dele, e acabou falecendo muito jovem, com 29 anos. Era um evangelista nato, ganhou muita gente, se eu não me engano ele era escocês, se não me falha a memória, eu não estou falando coisa errada aqui. Eh, e foi uma frase célebre que ficou marcada, muitas pessoas citam essa frase. E às vezes a gente deixa, às vezes você até citou aqui, às vezes casamentos são destruídos, às vezes a família é destruída, por às vezes, uma falta de um planejamento de um de uma diversão entre o casal, de um momento entre família que vai marcar na história de uma criança, de uma esposa, do próprio marido também. Então, Deus nos dá oportunidade. E as oportunidades, igual você disse, às vezes o pregador fala: "Olha, arrume as malas", e ele não arruma a mala. Arruma as malas é o quê? É você abraçar as oportunidades. se Não vai preparar. cair do céu, blum, na cabeça 2 passagens, 3 passagens, não. Ele tem que se planejar para aquilo. Então, esta live eu tenho certeza que abriu a mente de muitas pessoas, e aí tem que iniciar-se um planejamento. Então, eu tenho certeza que será bênção. Mas aí, desde já eu quero agradecer aqui por você estar aqui e nos dar tantas dicas aí, que eu tenho certeza que será bênção. Maravilha, pastor Chin. Não tenho palavras, né, que possa expressar minha gratidão pelo seu convite, pela oportunidade de poder estar aqui, eh, participando dessa live, apresentando aos nossos irmãos. Eu quero encerrar minha fala, dizendo a seguinte forma:
Eu estou, né, a convite do nosso pastor, a oportunidade que o ministério nos confiou, aí aproximadamente 5 anos dirigindo congregação, e a gente presencia isso, a dificuldade das famílias, a dificuldade das pessoas em relação a usufruir de um melhor tempo em família, muitas das vezes num aconselhamento, em coisas que a gente vê na prática, né, no dia a dia, um casamento se destruindo, um filho muitas das vezes insatisfeito, ele chega em casa, ele faz a comparação com a vida do outro coleguinha: "Ah, pai, mas fulano fez isso e nós não temos condição". Na verdade, irmãos, todos nós temos recebido da parte de Deus, direcionamento e orientação, basta nós mesmos, pôr em prática na administração. A Bíblia diz que José, né, ele foi agraciado por Deus, recebeu da parte de Deus, através de Faraó, né, a oportunidade de administrar. E trouxe ali prosperidade, trouxe fartura para todo aquele povo. Essa é a nossa mensagem que nós queremos deixar a todos que nos assistem, né? É potencializar dentro da mordomia cristã, como o senhor disse, cuidar daquilo que Deus nos deu na nossa mão. Às vezes o irmão, a irmã, recebe o salário, ele não ora abençoando, agradecendo a Deus. Ele já começa a maldizer: "Ah, o salário não dá para nada, esse cartão de crédito eu vou quebrar ele". Não é por esse caminho. Na verdade, é sentar e entender, né, papel e caneta na mão, aonde que está as brechas que precisam ser tampadas, de fato, né, para poder trazer à prática aí tudo aquilo que a gente falou. E se o senhor me permite, eu queria presentear, né, através desse convite, deixar aqui uma sugestão. Eu vi que as segundas de férias estão se aproximando e nada mais do que de tudo que a gente falou aqui, né, deixo sob a sua coordenação, sob a sua gestão, o senhor como coordenador do Comadep, vai saber como trazer isso aí para os jovens, né. O sorteio de uma viagem aí, para os jovens que eu não sei, aí vai do senhor, né, mas acho que não pode faltar nenhuma segunda-feira aí dessas agora, dessa temporada, né. Pronto, fechou. Vamos organizar isso aí então, eh, e colocar, aproveitar essa oportunidade que você está nos dando aí, eu tenho certeza que será bênção. A gente já coloca aí então. Veio todas as segundas de férias, Isso, são 4, né, começa dia 7 de julho, depois dia 14, 21 e vinte e 28. oito, se não me falha a memória. Participando de todas estas, segundas, também podemos colocar aí, ele curtir e seguir a página Academia de Academia de Milhas. Milhas, do Comadep e da igreja, É, que é a AD Belém Piracicaba, e tem o arroba Comadep, que são com 2 P's no final, e arroba Academia de Milhas. Pronto, seguiu isso aí, depois a maravilha, gente coloca na descrição da live lá, o passo a passo. Seguiu isso aí, ele já vai estar concorrendo então, no dia 28 a gente sorteia. maravilha, vai ser uma Combinado? alegria, vai ser um prazer e isso aí vai ser uma alegria para todos. Maravilha. Alex, Deus abençoe, viu, por Amém. tudo, por esse momento e esse tempo aí, que eu tenho certeza que será bênção para todos nós. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, estamos finalizando mais uma live deste episódio de séries ADcast. Eu tenho certeza que será bênção para sua vida. Compartilhe essa live com os amigos. Aproveita aí, ó. Estamos com um sorteio participando das segundas de férias, começa no dia 7. Você vai concorrer a uma viagem. É só você seguir Academia de Milhas, Comadep e AD Belém Piracicaba. Você já estará concorrendo a essa viagem que será sorteada no dia 28/7. Então eu te convido a compartilhar este vídeo com outros amigos e depois também procurando o irmão Alex aí para ter uma assessoria melhor, para você entender melhor sobre pontuação. E eu tenho certeza que será bênção para sua vida, para sua família e gerará muitas viagens para você e toda a sua casa. Deus abençoe.